Se tu achou que ia ser a última aula, tu tá enganadíssimo, né? Porque aqui eu quero dar para vocês os próximos passos para progredir na computação, certo? Eu sei que a realidade de muitos cursos é que não vai estudar estrutura de dados, programação orientada a objetos, não vai ter contato com matemática discreta, com algumas partes da ciência da computação, como grafos, engenharia de software, né? Mas vocês podem estudar por conta, que é o que realmente vale a pena, tá bom? Nada do que eu ensinei para vocês. Quer dizer, em Python eu ensinei para vocês muita coisa que eu aprendi em linguagem de programação 1. Isso eu não posso tirar da minha professora. Mas tudo que eu utilizo hoje como programador que trabalha, um desenvolvedor de inteligência artificial, um desenvolvedor web, eu não aprendi em sala de aula. Eu aprendi pesquisando. Eu aprendi estudando, fora a parte, tá bom? E eu quero dar para vocês esses caminhos que existem dentro do Python, tá legal? O primeiro é a orientação a objetos, que ela é explicitamente o próximo passo dentro da computação, tá? Ela é um padrão de como programar, é um estilo de como programar que tem o intuito de facilitar processos de desenvolvimento, criando códigos fabris, literalmente códigos de fábrica, que a gente consegue reproduzir e fazer manutenção mais fácil, e também criar nossos próprios objetos pythônicos. Parece que o que eu falei aqui é um superpoder, mas é basicamente criar as nossas próprias funções, criar nossos próprios objetos e manipular isso de diferentes formas, tá bom? Não ficar limitado dentro do que o Python já tem dentro dele. Poder criar as nossas próprias coisas, tá bom? E ele é um próximo passo natural, já que a orientação a objetos ele é um salto natural do nosso repertório de aprendizado como desenvolvedor. Porque a maioria das tecnologias atuais trabalham com esse padrão. JavaScript, Java, né? Spring Boot, se tu for programador de Spring Boot. Quer ser desenvolvedor de jogos? C Sharp é orientado a objeto, C Sharp é utilizado na Unity. Quer ser desenvolvedor, sei lá, Web Python? Tu vai utilizar a orientação de objetos para banco de dados relacionais, não relacionais também. Você vai utilizar a orientação a objetos em basicamente tudo da linguagem de programação atuais, tá bom? Não existe nenhum paradigma que é melhor que orientado a objetos para trabalho. Por quê? Porque ele tem essa parada de ser meio fabril, ser um código de fábrica. Então, consertar bugs nele é mais fácil e outra pessoa ler teu código fica mais fácil para entender. Então, o próximo salto de vocês, como programadores Python, tem que ser programação orientada a objetos, tá bom? Dito isso, eu quero ser programador de internet. Tudo bem. O Python ele vai te dar essas funções. O Python ele tem dois micro frameworks que fazem magia para tu rodar teu Python na internet, tá bom? Que é o que? É o Flask, que é o mais simples de todos, e o Django, que é provavelmente a coisa mais robusta que tem para web dentro do Python, tá bom? O que esses micro frameworks fazem? Eles viabilizam que as suas funções Python e que algumas ferramentas para o front-end existam para você conseguir mesclar os dois. Então, eu consigo criar rotas da internet, eu consigo criar funções da internet, eu consigo receber dados e tratar esses dados no meu servidor e reenviar para o cliente. Eu consigo fazer mágica, tá? Eu trabalho hoje em dia com Flask e talvez eu não troque ele por nada. Eu acho ele muito poderoso. Troque talvez pelo Django, porque o Django também tem mais ferramentas, né? E a arquitetura dele é extremamente simples e extremamente funcional. Tu consegue fazer muita coisa. Por quê? Porque na web ele é muito simples e dentro dessa simplicidade ele ganha mais corpo ainda, porque você consegue implementar bibliotecas Python na web com passos de mágica. Então, você consegue implementar pandas, você consegue implementar Dash, Plotly, inteligência artificial, tudo ganha camadas para a web graças a esses frameworks, tá bom? E graças a essas simplicidades de arquitetura, tá? Ciência de dados e analista de dados. Também pode ser o próximo passo, talvez tu curta isso aqui. Por quê? Porque eu costumo dizer que a ciência dos dados e o analista de dados, ele é o programador do futuro. Por quê? Simples. Programar é muito fácil. Vou repetir. Programar é muito fácil. Então, o programador que ele consegue unir matemática, estatística e programação, ele é muito melhor
para uma empresa do que um simples programador. Por que que eu digo isso? Pensa comigo. A gente está vendo o ChatGPT, a gente está vendo plataformas no code que sempre existiram, mais e mais e mais facilitação para um cara aprender só uma coisa e fazer um monte de coisa. A gente tem no JavaScript o Nest, o React. No Python nós temos o Django, que ele está começando a fazer muita coisa, o Django. Nós temos o Streamlit no Python. Cara, a gente tem muita coisa que te dá um poder absurdo de resolver problemas, mas tudo isso é muito fácil. Tudo isso é baseado puramente em experiência, em quantas vezes você já lidou com aquele problema, como aquele problema pode ser resolvido, e encontrar soluções para esse problema na internet é muito fácil. Você tem o ChatGPT, você vai ter Stack Overflow, você vai ter milhares de coisas para você procurar a solução dos seus problemas dentro disso. Então, o programador que consegue alinhar cálculo e estatística, ele começa a ganhar valor. E é isso que eu quero que você entenda. Tu que é de química, produção, controle e automação, todas as outras engenharias que não sejam computação, vocês vão ter uma base de cálculo infinitamente maior do que a nossa. Estatística talvez vocês não tenham, né? Mas ainda assim, entendam. Quando vocês alinham essas duas, a ciência dos dados ela vai ser a fina conexão entre as nossas disciplinas de matemática pura e estatística com a programação. Então você vai ganhar superpoderes. Então, o que faz um analista de dados? Ele vai filtrar dados, ele vai criar dados e vai resolver problemas com o auxílio desses dados. Programação competitiva. Um pouquinho difícil de conversar sobre, mas vamos lá. No Brasil, não vai pagar tuas contas tu ser um grande programador de programação competitiva. Mas ele vai te ajudar a entender os processos. A programação competitiva ela vai ser a melhor forma de você entender algoritmo complexo. Aplicar todos os conceitos de determinada linguagem para solucionar esses problemas difíceis e entender mais sobre puramente ciência da computação. Por quê? Lembra do dado algoritmo de dicta resolva o X grafo? É isso que você vai fazer com programação competitiva. Todos esses problemas de computação competitiva não vão pagar o teu almoço, não vão te deixar milionário, mas eles vão te implementar uma sementinha, vão te plantar essa sementinha para tu ter um futuro brilhante. Mas ela não vai ser a árvore. Então, ela é a base e não o fim de tudo. Tá bom? Inteligência artificial e machine learning ou aprendizado de máquina. É comum demais para a excepcionalidade que é. É o que eu costumo dizer sobre inteligência artificial. Falar de IA e machine learning virou a nova trend. Todo mundo fala sobre, mas isso é uma abstração muito alta do que realmente é trabalhar com IA e machine learning, tá? É uma área complicadíssima de se iniciar, porque tu tem que ter bons professores para te ensinar isso aí, boa base matemática, saber onde procurar e ter um bom computador para tu conseguir começar. Isso é tudo para tu conseguir começar. Tu tem que ter recursos, bons professores e saber procurar. Saber inglês, provavelmente. Saber alemão, porque tem muito artigo em alemão. E, cara, se tu conseguir quebrar todas essas barreiras, com certeza vai ser extremamente recompensador. As vagas de inteligência artificial pagam bem e estão sendo muito bem requisitadas. Então, se tu tem isso aqui, se tu gosta disso aqui, é excelente futuro, sem sombra de dúvidas. Mas dadas as dificuldades, dada a situação socioeconômica do Brasil, muito complicado começar a inteligência artificial, cara. Muito complicado. Testes e qualidade, né? Que é o Quality Assurance, ou QIA. Ele existe. Eu não sei o que eles fazem. Eles caçam bug, ganham dinheiro. Eles dão print no meio do teu código e ganham dinheiro. Não sei o que faz. Pergunta do Luiz aí, eu não faço a mínima ideia. Cibersegurança. Até isso o Python tem. E eu não tô brincando. Existem diversos vídeos na internet que é tipo assim, punindo scammer de cartão de crédito com minhas habilidades do Python, né? Que ficou mais famoso, foi que furou a bolha. Mas o que acontece? O Python, ele vai ter vídeos te mostrando que tu abrindo uma zip bomb no computador do teu amigo, tu pegando o IP do teu amigo pelo esse código,
pegando IP de rede, sabendo senha de rede. Tudo isso com Python tu vai conseguir fazer por conta das bibliotecas, né? Só que ele não é essa brincadeira de mixer robot, né? De você ficar trolando seu amiguinho. O... A cibersegurança vai ser muito provavelmente a área da computação que mais vai requisitar de pessoas que saibam mexer. E você provavelmente vai ser o profissional mais bem pago que existe em todo o TI. Porque você conseguir solucionar esses problemas de segurança e ser um profissional bom de segurança, graças a esses problemas tão corriqueiros que a gente está tendo, a gente está vendo o youtuber sendo invadido pelo cookie do navegador, eu tenho certeza que todas as big techs vão estar olhando para você por conta disso, tá? E o Python ele é a porta de entrada. Ele não vai ser a porta final. A porta final vai ser C, vai ser Rust, vai ser R, vai ser bibliotecas que realmente acessam memória e realmente conseguem defender de ataques, tá bom? E por último, mas não menos importante, eu tenho para você um convite, que é fazer o quê? Participar de comunidade. O que acontece? Grande parte do motivo dessas aulas terem sido tão boas, tão incríveis, foi o senso de comunidade que a gente criou. A gente tinha pessoas 24 horas 7 vivendo código. Seja nas aulas, nos grupos, pelos vídeos que eu postei. Em algum momento do dia a programação era discutida dentro desses meios de comunicação. Né? E o que isso fica de lição pra gente? Programador só é programador porque a comunidade existe. Todos os programadores se ajudam. Stack Overflow é uma grande comunidade de computadores, de programadores. O ChatGPT é o aglomerado de conversas de programadores por horas e horas disponíveis na internet, seja no Reddit, 4chan, Discord. Tudo que o ChatGPT teve acesso, tudo que o ChatGPT escreve e resolve de problema para ti, foi porque programadores em algum momento se ajudaram. Então, esses sensos de comunidade são as coisas mais importantes para os programadores seguirem. Por quê? Se a gente está vivendo código toda hora tu aprende alguma coisa nova. Toda hora alguém vai poder te ajudar em alguma coisa. E toda hora vai surgir problemas para você resolver e se desafiar. Certo? Então por isso eu uso a analogia das tartarugas ninjas. Que é aquela foto famosa do Mestre Splinter com as tartaruguinhas pequenininhas e as tartaruguinhas depois grandonas ajudando o Mestre Splinter a caminhar, certo? Por quê? Porque passar esse conhecimento para os mais novos é receber a ajuda deles no futuro. O cara que entra com sangue novo na programação, ele quer estudar. Então você que é um sênior, você que é um pleno, pode dizer mais do que eu que estou aqui como estagiário, né? Eu quero aprender. E você quer me ensinar. E quando a gente mistura essas duas coisas, a gente começa a criar sêniors com capacidade de ensinar qualquer júnior e júniors com capacidade de aprender qualquer coisa que um sênior disser. Então, o crescimento mútuo que aprender e ensinar pode complementar para uma empresa, complementar para um programador e complementar para a relação de duas pessoas, um aprendiz e um mestre, né? Um CIF, né? O seu aprendiz e o seu mestre, né? Tem toda essa ideia do CIF, né? Você vai pegar uma pessoa e essa uma pessoa um dia vai te desafiar. E por isso você tem que se aperfeiçoar. E você, enquanto aprendiz CIF, você vai querer derrotar o seu mestre CIF. Então, pode ser assim, e também pode ser um conselho Jedi, onde todo mundo se ajuda sem problema nenhum. Cada um adota o seu Padawan, e no futuro esse seu Padawan, ele vai te superar. Não é mesmo? Então, entendam, a programação é o ambiente mais colaborativo que existe em qualquer mercado de trabalho. Ninguém vai querer te dar passar a perna, ninguém vai querer te chutar, as pessoas vão querer te catapultar para cima. A pessoa que pegou a vaga que era você estava concorrendo, com certeza se você perguntar para ele como é que é a empresa, como é que ele pode entrar na empresa, nessa mesma vaga que você concorreu contra ele vai te responder numa boa. Por quê? Porque o programador é assim. Ele vê uma pessoa, ele quer ajudar essa pessoa a ser introduzido nesse culto dos Jedi e dos Siths, que é a programação. Por isso, a minha ideia é criar o Dojo, que vai ser a reunião de vocês que estão com sangue novo, querendo aprender coisas, com os desenvolvedores que são pleno, sênior ou júnior da UEA. Os nossos veteranos de computação, os nossos veteranos de SI, nossos veteranos de Licomp, eu como veterano de vocês, o pessoal da minha turma como veterano, vai ser criar uma comunidade em que a gente viva a programação e faça da programação
algo comum entre todo mundo ao longo do dia, tá bom? Para fazer esse crescimento acontecer e esse conhecimento ser amplamente divulgado, certo? Então, fica o convite. O código vai ser disponível, o código para esse chat, né? Vai ser disponibilizado nos grupos. Muito obrigado você que acompanhou todas as aulas até aqui. Saiba que a bio que fica no nosso grupo foi atualizada. Agora contém playlists para quase tudo que eu citei aqui, tá bom? E vamos lá, vamos programar. É isso. Valeu.